Colegas, povo brasileiro, trago a essa tribuna uma reflexão extremamente importante. Estamos assistindo a esquerda, parte da mídia, aplaudindo a censura e a perseguição praticada contra conservadores, porque imaginam que estão a salvo da censura, a salvo da perseguição. Mal sabem que no futuro todos serão atingidos, e cada vez mais. Para quem duvida, vamos ver o que aconteceu agora, recentemente, no caso do ministro Nelson Jobim. Ele deu uma entrevista à CNN sobre o atual momento político do país, posicionando-se com muita clareza da seguinte forma: em tempos de ódio político e polarização, para evitar problemas de prestígio e ativismo judicial, o Supremo Tribunal Federal precisa adotar uma postura de autoconcentração como visão estratégica. A situação atual do Supremo decorre da incapacidade adquirida pela política brasileira de resolver os seus problemas por meio do diálogo. É isso que tem causado a judicialização de questões que deveriam ser reservadas ao Congresso. E o STF está aceitando isso. Aí começa a vir o ativismo. Um exemplo citado por ele foi o recente julgamento em que a Corte descriminalizou a posse de maconha e definiu como 40 gramas a quantidade para diferenciar a figura do usuário e do traficante. Para Jobim, esse tema jamais poderia ser resolvido pelo Supremo. O fato do Congresso se omitir em determinados temas não necessariamente autoriza que o Supremo haja em sua substituição. Isso ocorre, em regra, quando um partido derrotado no Legislativo leva a questão ao Judiciário. O Supremo tem uma técnica que mostra o ativismo. Essa técnica é a interpretação conforme a Constituição. Em vez de declarar a inconstitucionalidade, eles fazem uma interpretação conforme a Constituição que determina a criação de uma nova norma. Essa norma, que se diz X, passa a dizer X mais Y. Isso é legislar, e o STF está fazendo isso. Não deveria ser da competência do Supremo julgar uma mulher que pintou a estátua da Justiça com a frase, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Isso acirra ainda mais o cenário político. Aquela manifestação da rua que é tratada como golpe não passou de uma catarse da frustração que o povo teve de não obter uma resposta dos militares. O 8 de janeiro qualifica-se como um problema de destruição de patrimônio público. Lembrem-se que em São Paulo, quando invadiram o Palácio do Governo, acho que na época do Alckmin, ninguém falou de atentado ao Estado Democrático de Direito. Examinei alguns casos do 8 de janeiro, por curiosidade, e vi que era um pacote, tudo igual. O voto do relator era igual, só mudava os dados do réu. Houve condenações a 17 anos de prisão. Como é que fica isso? Esses inquéritos que estão com Alexandre de Moraes não terminam nunca e cada vez mais ampliam o seu objeto. O STF não deveria se meter nessa polarização política que está ocorrendo no país. Os métodos de Alexandre de Moraes são próximos aos métodos da Lava Jato. Ninguém está olhando para o futuro do país. Quem é Nelson Jobim, minha gente? Um advogado que ocupou os mais altos cargos do país. Sua biografia é incomparável. Ele já foi professor universitário, professor da Escola da Magistratura, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio Grande do Sul várias vezes, deputado constituinte, foi ministro de Estado da Defesa, foi ministro do Supremo e muito mais. O currículo dele é enorme. Pois bem, essa figura ilustre, após dar entrevista à CNN, quando teceu críticas legítimas ao STF e Alexandre de Moraes, teve que se retratar, desdizer tudo o que havia dito na entrevista e afirmar que apoia Alexandre de Moraes. Provavelmente aceitou a censura para não ser perseguido, talvez perdendo a alta posição que ocupa junto ao BTG.
Quem sabe os motivos da sua retratação, quaisquer que sejam os motivos de seu recuo, foi uma tremenda humilhação. Olhem a íntegra da nota que ele teve que refazer. Afirmo minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de críticas por sua atuação no TSE e no STF. As complexas circunstâncias enfrentadas pela sociedade brasileira exigiram e exigem a tomada de medidas céleres e assertivas para atenuar ou mesmo inibir conflitos ou a expansão inapropriada de confrontos, sempre nos termos do Estado Democrático de Direito e com observância das regras do devido processo legal. É nesse cenário que o ministro Alexandre de Moraes desempenhou de forma legítima e com seriedade que lhe é peculiar e que tive a oportunidade de ver em primeira mão quando juntos integramos a primeira composição do CNJ, suas atitudes pautadas pelo rigor comprovaram-se valorosas na manutenção do Estado de Direito do Brasil. Aliás, em certas oportunidades, minhas opiniões pessoais exclusivamente sobre os fatos que têm por objeto refinar a análise e o progresso da nossa sociedade são retiradas do contexto em que foram expressas, motivando uma ideia diversa daquela que eu pretendia transmitir. O Supremo, instituição da qual fui membro e presidente, é indispensável a defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. As críticas impróprias à Corte ou aos seus membros só aproveitam aos irresponsáveis ou ao que interessa a deterioração de sua autoridade e de sua deslegitimação social. Desse modo, reafirmo a relevância e mérito da atuação do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Nelson Azevedo Jobim. Que vergonha! Que humilhação! Ele levou um passa-moleque. Ministro Jobim levou um passa-moleque. Saibam, nenhum dos senhores e ninguém da população brasileira está livre diante desse cenário. Não a censure. Dia 7 de setembro, vamos às ruas na Paulista.